que sabemos realmente sobre as civilizações que nos precederam? E se parte da história da humanidade estivesse enterrada sob camadas de mistério e esquecimento? Há ruínas e monumentos que desafiam a lógica, tecnologias ancestrais que não deveriam existir e evidências de que o passado pode ter sido muito mais avançado do que imaginamos. Hoje, embarcaremos em uma jornada para explorar 5 dos maiores enigmas da antiguidade. Puma Punku, um complexo de pedra que parece ter sido moldado com precisão a laser, o portão de Aramu Muru. Um portal esculpido na rocha que intriga estudiosos e lendas. Os templos de Malta, estruturas que ressoam de forma inexplicável. A enigmática Porta do Tempo na Índia, repleta de simbolismos e mistérios. E, por fim, Göbekli Tepe, um sítio arqueológico que desafia tudo o que sabemos sobre as origens da civilização. Ao longo desta investigação, nos aprofundaremos nos detalhes mais impressionantes de cada um desses locais, analisando evidências, teorias e descobertas que questionam o que a história oficial nos conta. Afinal, será que estamos subestimando o conhecimento e a engenhosidade dos povos antigos? Ou há algo ainda maior oculto nas sombras do passado? Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre a história da humanidade. Puma Punku, o enigma da engenharia antiga. No altiplano boliviano, a 3,8 metros acima do nível do mar, encontra-se um dos maiores mistérios da engenharia antiga, Puma Punku. Parte do complexo arqueológico de Tiahuanaco, esse sítio desafia nossa compreensão sobre a capacidade tecnológica dos povos pré-colombianos. As gigantescas estruturas de pedra espalhadas pelo local parecem pertencer a uma civilização muito mais avançada do que a história convencional sugere. O que torna Puma Punku tão enigmático? Primeiro, a precisão de suas construções. Blocos de andesito e arenito, alguns pesando mais de 100 toneladas, foram cortados e encaixados com um nível de exatidão que, mesmo com a tecnologia moderna, seria extremamente difícil de replicar. Algumas dessas pedras possuem ângulos retos perfeitos e perfurações simétricas, sugerindo um método de corte que está muito além das ferramentas rudimentares que os arqueólogos acreditam que estavam disponíveis na época. A questão central é: como esses blocos foram transportados e trabalhados? Não há vestígios de argamassa entre as pedras, e elas se encaixam de maneira tão precisa que nem mesmo uma lâmina de barbear pode ser inserida entre elas. Isso levanta a hipótese de que métodos avançados foram usados na sua construção. Alguns pesquisadores sugerem que os antigos habitantes de Puma Punku possuíam algum conhecimento de engenharia perdido ao longo do tempo. Outra evidência intrigante são os cortes extremamente lisos e detalhados, que lembram marcas deixadas por maquinário moderno. Alguns estudiosos sugerem que poderiam ter sido feitas com ferramentas semelhantes às serras diamantadas ou até mesmo tecnologia a laser. Como um povo da antiguidade teria acesso a esse tipo de conhecimento? Além disso, os blocos foram extraídos de pedreiras localizadas a mais de 90 quilômetros de distância e não há consenso sobre como foram transportados até Puma Punku. A explicação tradicional sugere o uso de troncos de árvores para rolar as pedras, mas essa teoria apresenta um problema óbvio. Não há florestas de árvores grandes o suficiente naquela região. O sítio arqueológico, segundo estudos, pode ter sido destruído por um grande cataclismo. Algumas pedras parecem ter sido arremessadas, como se um evento sísmico ou explosivo tivesse ocorrido. Seria possível que um desastre natural tenha apagado vestígios de uma civilização tecnologicamente avançada? Muitos mistérios permanecem sem resposta. A engenharia de Puma Punku desafia o conhecimento convencional e nos obriga a repensar o que sabemos sobre as civilizações antigas. Teriam eles descoberto um método de corte e transporte de pedras que desconhecemos? Ou será que estamos diante das evidências de uma tecnologia muito mais avançada do que imaginamos? Seja qual for a verdade, Puma Punku continua a intrigar arqueólogos, engenheiros e pesquisadores ao redor do mundo. O que realmente aconteceu nesse local milenar? E quais outros segredos ainda aguardam para serem revelados? O enigma do portão de Aramu Muru. Escondido nas montanhas do Peru, próximo ao lago Titicaca, encontra-se um monumento misterioso conhecido como o Portão de Aramu Muru. Esculpido diretamente em uma formação rochosa maciça, esse estranho portal de 7 metros de altura e 7 metros de largura tem fascinado exploradores e historiadores há décadas. A estrutura se destaca por sua precisão geométrica, sendo uma porta retangular perfeitamente lapidada em uma pedra gigantesca. No centro, há uma depressão circular que parece ter sido feita para receber algo.
talvez um disco ou um objeto cerimonial. O mais intrigante é que essa suposta porta não leva a lugar algum, pelo menos, não visivelmente. O significado do nome e as lendas locais. O nome Aramu-Muru está ligado a uma antiga lenda inca. Segundo as histórias, Aramu-Muru foi um sacerdote do Império Inca que fugiu dos conquistadores espanhóis, levando consigo um poderoso artefato conhecido como Disco Dourado do Sol. Esse objeto sagrado teria sido um presente dos deuses para a civilização inca e continha conhecimento divino. Ao chegar ao misterioso portal, Aramu-Muru teria utilizado o disco para ativar a passagem e desaparecido para sempre, deixando para trás apenas a estrutura esculpida na rocha. Os povos locais acreditam que o portão de Aramu-Muru é um vestígio de uma civilização muito mais antiga que os incas, talvez pertencente a um povo desconhecido que habitou a região milhares de anos antes. Arquitetura e mistérios. O que torna o portão de Aramu-Muru tão intrigante é a sua construção. A rocha na qual ele foi esculpido é extremamente dura, tornando a tarefa de esculpir tamanha estrutura um desafio mesmo para os padrões modernos. Os incas eram conhecidos por suas habilidades avançadas em construção, mas não há evidências diretas de que foram eles os responsáveis pela obra. Além disso, não há sinais de que a estrutura tenha sido usada como entrada para qualquer câmara subterrânea. Sua superfície lisa e polida não apresenta marcas de ferramentas rudimentares, o que levanta questões sobre o tipo de tecnologia utilizada para esculpi-la. As experiências sobrenaturais no local. Muitos visitantes e moradores da região afirmam ter sentido uma forte energia ao tocar a pedra. Alguns alegam ter visto luzes estranhas e até mesmo figuras humanoides ao redor da estrutura. Há relatos de pessoas que afirmam ter experimentado estados alterados de consciência ao meditar no local, descrevendo visões de cidades brilhantes e seres que parecem pertencer a outra realidade. Esses relatos levaram algumas pessoas a especular que o portão de Aramu-Muru pode ter tido uma função cerimonial ou espiritual. Alguns acreditam que ele era usado para rituais de iniciação ou como um ponto de contato entre diferentes dimensões da existência. Possíveis explicações. Até hoje, não há consenso sobre a verdadeira função do portão de Aramu-Muru. Algumas hipóteses sugerem que ele poderia ser uma estrutura inacabada ou um monumento esculpido para fins religiosos. No entanto, a precisão do corte e a presença do nicho central reforçam a ideia de que ele foi criado para servir a um propósito muito específico. Seja um vestígio de uma civilização desconhecida, um portal cerimonial ou simplesmente uma formação rochosa trabalhada pelos incas, o portão de Aramu-Muru continua sendo um dos enigmas mais fascinantes da América do Sul. O que realmente aconteceu nesse local? Seria um ponto de passagem para uma civilização perdida? Ou apenas uma estrutura misteriosa cujos segredos foram esquecidos pelo tempo? Os Templos de Malta, mistérios acústicos e funções ocultas. Localizado no arquipélago de Malta, no coração do mar Mediterrâneo, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais antigos e intrigantes do mundo, os Templos de Malta. Construídos entre 3600 A.C. e 2500 A.C., muito antes das grandes civilizações do Egito e Mesopotâmia, esses templos são uma das evidências mais fascinantes de uma sociedade avançada em tempos remotos. No entanto, além de sua arquitetura impressionante e detalhes artísticos, os templos de Malta possuem características que continuam a desafiar a compreensão dos arqueólogos modernos. A arquitetura e a precisão dos templos. Os templos de Malta, como o de Mal Saflieni, Hagar Kim e Manaisdra, foram construídos com pedras gigantescas, algumas pesando várias toneladas, que exigiriam uma habilidade incrível para serem transportadas e esculpidas. A precisão e o alinhamento dessas estruturas são impressionantes, especialmente considerando as tecnologias limitadas disponíveis naquela época. O que chama a atenção é que muitos desses templos apresentam um alinhamento notável com o solstício de verão, algo que mostra um conhecimento profundo dos ciclos solares e astronômicos. Os antigos malteses claramente possuíam um entendimento avançado de astronomia, utilizando esses templos como observatórios para eventos cósmicos e marcadores de tempo. Mistérios acústicos e a função dos templos. Porém, o que realmente intriga muitos estudiosos é a descoberta de características acústicas incomuns dentro desses templos.
Alguns pesquisadores sugerem que os templos de Malta foram projetados para amplificar certos sons, criando um ambiente sonoro único e que poderia ter sido usado para rituais religiosos ou espirituais. Nos templos de Eminasdra, por exemplo, as pedras dispostas de forma estratégica parecem produzir sons diferentes quando se caminha sobre elas. Essa acústica peculiar pode ser resultado da escolha específica dos materiais e da disposição das pedras. Estudos recentes indicam que os templos podem ter sido construídos para gerar uma ressonância natural, que poderia ter sido usada para induzir estados alterados de consciência durante cerimônias religiosas. Os arqueólogos que estudaram essas estruturas acústicas acreditam que os antigos habitantes de Malta utilizavam esses efeitos sonoros para criar uma experiência ritualística única, possivelmente associada a cultos de fertilidade ou rituais espirituais. Alguns até sugerem que as vibrações sonoras desses templos poderiam ter servido como uma forma de comunicação com os deuses ou com outras entidades, aumentando a intensidade dos rituais e das práticas religiosas. O propósito dos templos, culto ou conexão espiritual. A função exata dos templos de Malta ainda é um mistério. Alguns estudiosos acreditam que eles foram centros de culto usados em rituais religiosos, especialmente relacionados à fertilidade, como sugerido pelas figuras femininas esculpidas em pedras encontradas no local. Essas figuras, muitas vezes com grandes seios e uma aparência que remete à ideia de fertilidade, reforçam a hipótese de que os templos estavam relacionados à veneração de uma deusa-mãe ou à busca por bênçãos de fertilidade para as colheitas. Entretanto, a presença de alinhamentos astronômicos e os efeitos acústicos dessas estruturas levam alguns pesquisadores a especular que os templos de Malta poderiam ter servido a propósitos mais complexos e espirituais. Talvez os antigos habitantes de Malta não estivessem apenas adorando deuses, mas buscando uma conexão direta com o cosmos. A ideia de que esses templos eram usados para cultos esotéricos ou rituais de iluminação espiritual não pode ser descartada. A teoria de uma civilização avançada, a precisão arquitetônica, os alinhamentos astronômicos e as peculiaridades acústicas dos templos de Malta sugerem que os antigos malteses possuíam um conhecimento extraordinário para sua época. Não seria exagero supor que os construtores desses templos poderiam ter sido parte de uma civilização avançada, cujos conhecimentos foram perdidos ao longo do tempo. Essas estruturas poderiam ser o legado de um povo que tinha uma compreensão profunda dos ciclos naturais, da acústica e dos efeitos espirituais das vibrações sonoras. Alguns até sugerem que essa civilização poderia ter tido contato com outras culturas avançadas do mundo antigo, trocando conhecimentos que se perderam ou foram obscurecidos pela história. A desaparecida conexão com o mundo antigo. Em tempos antigos, Malta pode ter sido um ponto de convergência de culturas e religiões, um centro de sabedoria esotérica e uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Com o tempo, no entanto, os templos de Malta foram esquecidos e suas verdadeiras funções se perderam nas brumas da história. O que sabemos é que os templos de Malta são uma das mais intrigantes e misteriosas realizações da humanidade, e talvez, como tantos outros enigmas do passado, nunca saberemos toda a verdade sobre seu significado e seu verdadeiro propósito. O que realmente acontecia nesses templos? Qual o verdadeiro papel das vibrações sonoras e dos alinhamentos astronômicos em seus rituais? Essas perguntas continuam a alimentar nossa curiosidade, enquanto tentamos entender o que uma civilização perdida nos deixou. Parte 5. A Porta do Tempo na Índia. O enigma das escrituras védicas e do templo de Padmanabhaswamy. Em meio às paisagens místicas da Índia, uma das nações mais antigas e espiritualmente ricas do mundo, existe um mistério que desafia tanto a arqueologia quanto as crenças modernas. No famoso templo de Padmanabhaswamy, situado no estado de Kerala, há uma porta selada há séculos, uma passagem misteriosa que muitos acreditam esconder segredos inimagináveis. Essa porta, conhecida como Porta do Tempo, está ligada a antigas escrituras védicas, que mencionam conhecimentos sobre universos paralelos, poderes ocultos e a manipulação do tempo. Mas o que realmente está por trás dessa porta? Por que ninguém ousa abri-la? E como esse mistério se conecta com os conhecimentos avançados encontrados nos Vedas, os textos sagrados da Índia ancestral? O Templo de Padmanabhaswamy e a Porta Selada. O Templo de Padmanabhaswamy é uma das construções religiosas mais enigmáticas do mundo.
Além de sua impressionante arquitetura, ele abriga o maior tesouro já encontrado em um templo hindu, avaliado em bilhões de dólares em ouro e pedras preciosas. Esse tesouro foi descoberto em diversas câmaras subterrâneas, mas uma delas permanece fechada: a Câmara B. Diferente das outras, a Câmara B não pode ser aberta com métodos convencionais. Sua entrada é selada por uma porta de ferro maciço sem parafusos, dobradiças ou qualquer mecanismo visível. De acordo com as lendas, essa porta só pode ser aberta por meio de um antigo mantra sagrado, perdido ao longo dos séculos. Disse que qualquer tentativa de forçar lá traria consequências terríveis. Os sacerdotes do templo afirmam que dentro da Câmara B existe algo que vai além de simples riquezas, talvez uma tecnologia ou um conhecimento ancestral proibido, algo que desafia nossa compreensão do tempo e da realidade. Os Vedas e o conhecimento perdido do tempo. As escrituras védicas, alguns dos textos religiosos e filosóficos mais antigos da humanidade, contêm descrições surpreendentes sobre o tempo, o universo e a existência. Os Vedas falam sobre ciclos cósmicos conhecidos como yugas, períodos de tempo que definem a ascensão e a decadência das civilizações. Mais intrigante ainda são as passagens que mencionam a dilatação do tempo, conceito semelhante ao explorado pela física moderna na teoria da relatividade. Em um dos épicos hindus, o Mahabharata, há relatos de um rei chamado Kakudmi, que viajou para o mundo dos deuses e, ao retornar, descobriu que centenas de anos haviam se passado na Terra, uma história que ecoa conceitos científicos sobre a diferença na passagem do tempo em diferentes dimensões. Se essas histórias realmente carregam um conhecimento perdido, seria possível que o templo de Padmanabhaswamy proteja segredos que desafiam nossa compreensão da realidade? As representações do tempo no templo. O templo de Padmanabhaswamy possui esculturas e inscrições que fazem referência a conceitos astronômicos e místicos. Algumas dessas representações sugerem que os antigos construtores possuíam um entendimento avançado sobre o tempo e os ciclos cósmicos. Além disso, há especulações de que os próprios rituais realizados dentro do templo poderiam estar ligados a um conhecimento oculto sobre manipulação do tempo e da consciência. Os antigos sábios hindus, conhecidos como rishis, eram famosos por suas práticas de meditação profunda, que supostamente os permitiam acessar estados superiores de percepção e conhecimento sobre a natureza do universo. Se a Câmara B realmente contém algo além de riquezas materiais, poderia ser um local onde esse conhecimento foi armazenado ou protegido, ou talvez um mecanismo ancestral de interação com dimensões desconhecidas. A maldição da porta e as tentativas de abertura. De tempos em tempos, surgem rumores sobre tentativas de abrir a Câmara B. Em 2011, uma equipe designada pela Suprema Corte da Índia explorou outras câmaras do templo, mas parou diante da Câmara B, alertada pelos sacerdotes de que forçar lá resultaria em desastres inimagináveis. As histórias locais afirmam que qualquer um que tentar abrir a porta sem os mantras corretos será vítima de uma maldição. Algumas versões dizem que a câmara pode conter uma força destrutiva, aprisionada há milênios. Outros acreditam que é um portal para algo que a humanidade não está pronta para enfrentar. A verdade é que, até hoje, a porta continua fechada, e o mistério permanece sem solução. O que a ciência pode dizer sobre isso? A arqueologia e a história moderna ainda não possuem explicações concretas sobre a Câmara B do Templo de Padmanabhaswamy. A ideia de um conhecimento védico avançado sobre o tempo pode parecer mítica, mas levanta questões importantes sobre o que realmente sabemos sobre o passado humano. Muitas civilizações antigas parecem ter tido um entendimento surpreendente sobre astronomia, matemática e até mesmo conceitos que a ciência só começou a explorar nos últimos séculos. Será que esse conhecimento foi esquecido ou deliberadamente escondido? Seja como for, a porta do tempo da Índia continua sendo um dos maiores mistérios do mundo. Enquanto ela permanecer fechada, a pergunta continuará ecoando: o que realmente existe por trás dessa porta? Göbekli Tepe, o enigma da construção e a origem das civilizações. Em meio às colinas áridas da Turquia, um local desafia tudo o que sabemos sobre a história humana: Göbekli Tepe. Descoberto no final do século XX, esse sítio arqueológico revolucionou completamente nossa visão sobre a origem das civilizações. Com cerca de 12 anos de idade, ele é mais antigo que as pirâmides do Egito, Stonehenge, e até mesmo que as primeiras cidades conhecidas.
Göbekli Tepe não apenas desafia a cronologia tradicional da história humana, mas também levanta uma questão inquietante. Como uma sociedade supostamente primitiva foi capaz de construir uma estrutura tão avançada em um período tão remoto? A construção impossível. As ruínas de Göbekli Tepe consistem em imensos pilares de pedra, alguns medindo até 5 metros de altura e pesando mais de 20 toneladas. Essas estruturas foram erguidas por caçadores-coletores em uma época em que, segundo a história oficial, os humanos ainda não dominavam a agricultura, muito menos a engenharia avançada. Os pilares são adornados com esculturas detalhadas de animais e símbolos misteriosos, sugerindo um nível surpreendente de conhecimento artístico e espiritual. Mas a questão mais intrigante é: como esses enormes blocos de pedra foram cortados, transportados e posicionados sem o uso de ferramentas de metal ou animais de carga? Esse mistério levanta hipóteses que vão desde técnicas perdidas da antiguidade até a possibilidade de um conhecimento superior transmitido por uma civilização desconhecida. Um centro cerimonial ou algo muito maior? A teoria predominante entre arqueólogos é que Göbekli Tepe era um centro cerimonial, um local de culto para povos antigos. No entanto, as evidências sugerem que ele poderia ter sido muito mais do que isso. Os alinhamentos astronômicos dos pilares indicam que o local pode ter sido utilizado para observações celestes, um conhecimento avançado para uma sociedade supostamente pré-histórica. Além disso, os pesquisadores descobriram que o complexo foi deliberadamente enterrado há milhares de anos, como se alguém quisesse ocultá-lo do futuro. Se essa estrutura era tão importante para os povos antigos, por que foi escondida? Será que os construtores temiam algo ou queriam preservar um conhecimento proibido? O elo perdido das civilizações? Göbekli Tepe pode ser a chave para um dos maiores enigmas da humanidade, a transição dos humanos de caçadores, coletores para construtores de cidades e impérios. A descoberta dessa estrutura sugere que a civilização pode ser muito mais antiga do que imaginamos, e que existiram sociedades organizadas milhares de anos antes do que a história oficial reconhece. Se isso for verdade, outras ruínas semelhantes podem estar escondidas sob as areias do tempo, esperando para serem descobertas. Göbekli Tepe pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história que ainda não conhecemos. O mistério continua. As escavações em Göbekli Tepe continuam, mas a cada nova descoberta surgem mais perguntas do que respostas. Quem eram os construtores desse enigmático local? Como eles adquiriram conhecimentos tão avançados? E por que decidiram enterrar tudo? Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas uma coisa é certa: Göbekli Tepe não deveria existir, e no entanto está lá. Não deixe de conferir mais mistérios. Se você gosta de explorar mistérios ocultos e enigmas da antiguidade, não deixe de acompanhar nosso canal. Inscreva-se agora, ative o sininho e deixe seu like para continuar acompanhando conteúdos exclusivos sobre os segredos mais profundos da história humana. A jornada para desvendar o passado ainda está só começando.